Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar aí o nosso curso de resolução de exercícios VUNESP. Continuar, né? Continuar. Na verdade, vamos iniciar o módulo de direito administrativo. Vamos ter aí 6 encontros. 6 encontros, e em cada um dos encontros nós vamos aí resolver os últimos, os mais recentes exercícios de direito administrativo. Vamos lá. Então, já lhes enviei o material, o material da aula 1, eu vou marcar aqui, da Direito Administrativo, VUNESP, aula 1. Eu não posso, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã de carteirinha do Direito Administrativo. Então, quando eu me formei lá na UFMG, o grupo dos professores, né, o círculo de professores administrativas, eles eram dos mais inspiradores. Então, eu sempre tive muito gosto por essa matéria, tanto constitucional quanto direito administrativo. Os senhores que vão se preparar, querem uma indicação para uma prova da VUNESP, né? Eu acho que agora, a prova vai acontecer em breve, os senhores, na verdade, sem deixar de lado os autores, né, consagrados, o José dos Santos Carvalho Filho, Eli Lopes Meireles, o Celso Antônio, mas sem deixar de lado, eu sugiro algo mais organizado e mais direcionado. Esse livro aqui é ótimo para que os senhores possam se organizar aí na resolução de exercícios. O que importa para a primeira fase é a resolução de exercícios. Então, não pode ler livro. Não pode ler livro. Então, senhores, aí, nós vamos iniciar o nosso estudo do direito administrativo. Pode ser esse livro. Os senhores podem ter como apoio. Ou então, o direito administrativo descomplicado. Este tem um resumo deste livro que é uma delícia, é rápido. Aqui. Está aqui na minha prateleira. Não quero me gabar não, mas essas últimas provas que eu comecei a prestar concurso para cartórios, 2016, né? Meados de 2016. Não, 2017. 2017 foi quando eu me iniciei aí na trajetória. Essas provas todas que eu prestei, nos vários estados, eu, quando não fecho, faço aí, deixo uma de direito administrativo sem fazer. Essa minha estratégia funciona, mas o que eu faço? Exercício. Só resolução de exercício. Então vamos aí ao que interessa. Esses livros aqui, eles são úteis como marcadores, né? Como marcadores aí do seu estudo. Então nós essa semana nós vamos ter um módulo de direito administrativo e vamos aí usá-los, estes livros, como marcadores, né? Mas vamos sempre resolver os exercícios. Então, vamos ao que interessa. Banca VUNESP, já estou aqui com a lista de exercícios. A Câmara de Município do Interior de São Paulo aprova em 31 de dezembro de 2017 lei que destina verbas públicas para o custeio de evento cultural de caráter privado, realizado anualmente por empresa da família de um grande produtor rural que já foi prefeito do município. Então, a Câmara ela vai carrear recursos públicos, né, para um evento cultural que é patrocinado, na verdade, realizado, né, pela empresa da família do produtor que já foi prefeito do município. Essa lei mostra-se incompatível com o interesse público e com o princípio da, senhores, eficiência, motivação, segurança jurídica ou impessoalidade. É a impessoalidade. Vamos aqui abrir o gabarito. O gabarito é a impessoalidade. Impessoalidade. Então, nós estamos aqui no início do direito
do estudo do direito administrativo, da resolução dos exercícios, né? Porque, afinal de contas, os senhores já são doutores no direito administrativo. Vamos aqui ver o que o nosso esquematizado traz a respeito do princípio da impessoalidade. Serviços, conceito de serviço público. Princípios. Vamos ver aqui qual página. Princípios administrativos, página 31. Vamos lá nos princípios, né? Impessoalidade, né? A impessoalidade é um princípio constitucional expresso, está esculpido no artigo 37. A impessoalidade está esculpida no 37 da Constituição da República, é o famoso LIMP, né? E ela deve ser observada tanto em relação aos administrados, como em relação à própria administração. Então, sempre. Em relação à administração pública, em princípio, em relação à administração pública, qual é o viés? O que nós temos relativamente ao princípio da impessoalidade para a administração pública, né? A administração pública. Administração pública. Nesse momento, nós tratamos aqui da teoria dos órgãos, da teoria do órgão. Nós temos como consentâneo do princípio da impessoalidade para a administração pública, da teoria do órgão. O que diz a teoria do órgão? Os atos e provimentos são imputados ao órgão ou à entidade a que se vincula o órgão, né? A que se vincula. Então, os atos são imputados ao órgão. Os atos são imputados ao órgão. Os atos dos agentes, eles são imputados ou ao órgão ou à entidade a que se vincula o agente. Entidade a que se vincula o agente. Então, nós temos como os vieses, se é que eu posso utilizar essa palavra no plural, mas as facetas, as faces, as dimensões da impessoalidade referente à administração pública, a teoria dos órgãos, né? Os atos são imputados ao órgão ou então à entidade a que pertence o agente, em decorrência do princípio, reconhece validade aos atos praticados por funcionários irregularmente investido no cargo ou em função. Então, impessoalidade. Nós temos os atos, os agentes são imputados aos órgãos ou às pessoas jurídicas de direito público, correto? E vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal do agente. Vedação à promoção pessoal do agente. As realizações não são do agente. As realizações governamentais, é o 37, parágrafo 1º. Olha, é muito importante aí os senhores, né, terem decorado, memorizado o artigo 37 e todos aqueles seus parágrafos. Vedação à promoção pessoal. Então, nós temos duas dimensões da impessoalidade. A impessoalidade relativamente à administração pública e relativamente aos administrados. Relativamente à administração pública, nós devemos falar sobre a imputação dos atos do agente aos órgãos ou às entidades a que se vincula, isso é a teoria dos órgãos, e a vedação à promoção pessoal do agente, regra esculpida no artigo 37, parágrafo 1º.
E em relação aos administrados, relativamente aos administrados, o que seria a impessoalidade relativamente aos administrados? Nós temos a impessoalidade adstrita, né, relacionada à finalidade, e essa finalidade pode ser uma finalidade em sentido amplo, e aí é o bem público, né, o bem comum, o interesse público, a finalidade do interesse público, ou nós temos então uma finalidade em sentido estrito. Qual seria a finalidade em sentido estrito? Fim direto ou imediato, né? Aqui que a lei pretende atingir, e impõe ao administrador público que só pratique o ato para que se atinja o seu fim legal, né? Então, temos aí a finalidade no sentido amplo, que é o interesse público, e a finalidade em sentido estrito, que é o fim da lei, né? O fim legal. Então, nós temos a finalidade tanto no sentido amplo quanto estrito, e nós temos também a isonomia. Relacionado impõe à administração tratar igualmente a todos que estejam na mesma situação jurídica. Tratamento isonômico. Então, é isso que é a impessoalidade. A impessoalidade é um princípio expresso no artigo 37 da Constituição da República, e ela pode ser vista tendo por a administração pública como referência ou tendo os administrados como referência. Impessoalidade relativamente à administração pública, quer dizer que os atos são imputados aos órgãos, são imputados às pessoas jurídicas, então, teoria dos órgãos, e ainda vedação à promoção pessoal do agente. E relativamente aos administrados, quando eu trato de impessoalidade e eu estou tratando de administrados, nós temos duas dimensões. Finalidade. Qual é a finalidade do ato administrativo? A finalidade pode ser uma finalidade ampla, como uma finalidade restrita. Então, impessoalidade para os administrados diz respeito à finalidade ampla, que é o interesse público, ou uma finalidade restrita, que é o fim legal. Ou então, isonomia. Finalidade e isonomia. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso livro para ver o que mais ele diz sobre os princípios, né? Uma sugestão. Os senhores vão ter um resumo aí, caso os senhores queiram, né? Os senhores, cada um dos dias, os senhores vão vencer um capítulo, né? E os senhores podem se permitir também a deixar algum capítulo de fora, por exemplo, citação? Não. Os senhores não precisam necessariamente vencer todos os pontos. Não. O princípio da impessoalidade está expresso no caput do artigo 37 e costuma ser tratado sob duas vertentes. Como determinante da finalidade, né, de toda a administração, nessa acepção fala-se também no princípio da finalidade. Trata-se de faceta mais tradicionalmente citada do princípio da impessoalidade, traduzindo-se a ideia de que toda atuação da administração deve visar um interesse. Qualquer ato praticado com objetivo diverso, ele é nulo por desvio de finalidade, né? Então, aqui é interessante. Nulo por desvio de finalidade. A gente tem que tomar muito cuidado com os doutrinadores, né? Os doutrinadores, eles têm aí os critérios deles, né? Nem sempre são aqueles critérios assim mais adequados. É estranho falar sobre impessoalidade, sobre o viés da administração pública. Não é que se falar em dissociar o princípio para aplicação em um âmbito, em aplicação em outro âmbito. Não.
Mas, enfim, vamos seguir aqui o nosso esquema. A impessoalidade, ela tem uma faceta, que é a faceta da finalidade. Então, a impessoalidade, isso aqui é extremamente importante. Os senhores têm que decorar. Então, primeiro, finalidade. Finalidade. A impessoalidade diz respeito à finalidade. Impede o princípio da impessoalidade, portanto, que o ato administrativo seja praticado com o fim de atender a interesses do agente público ou de terceiros. Duas vertentes. Vedação a que o agente se promova às custas de realizações da administração pública. Vedação à promoção pessoal do administrador público. Então, é a outra faceta, a faceta do 37, parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º. Então, é isso que ele está falando. Vedação à promoção, à publicidade, dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal. Então, este é um outro viés, né? Então, nós temos aí essas duas vertentes, né? Essas duas vertentes, né? Impessoalidade, como o que é impessoal? O que diz respeito a impessoal? Como determinante da finalidade de toda a atuação. Então, essa finalidade no sentido amplo e no sentido estrito, correto? E ainda como vedação à promoção pessoal do agente, nós temos o artigo 37. Então, aí nós temos a impessoalidade. O princípio da impessoalidade, né, estabelece o dever de imparcialidade, a defesa do interesse público, né? Então, aí, artigo 37. Muito bom. Agora vamos aí para a questão 2. Questão 2, e vamos aí continuando, resolvendo os nossos exercícios. Esqueci de grampear. Vou grampear os exercícios agora. Os vereadores, o prefeito Mervaldinho, da cidade de Esmeraldópolis, aprovou junto à sua equipe o seguinte outdoor. O prefeito Mervaldinho, pelas 100 novas casas populares em Esmeraldópolis. Já matei a questão. Eu posso, nos termos do parágrafo 1º, vamos lá, artigo 37. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Qual princípio eu estou ferindo aqui, nesse caso específico? Impessoalidade no viés da vedação à promoção pessoal do agente. Aqui ele colocou, e ele já não trouxe, moralidade, legalidade, razoabilidade, supremacia, publicidade. Qual destes? Aí, tá vendo? Agora nós temos que pensar um pouco, porque não foi tão óbvio assim. Impessoalidade. Vedação à promoção. Isso tem a ver com todos, na verdade, é porque não são dimensões estanques. Tem a ver, sim, com a moralidade, na medida em que os políticos devem seguir princípios morais e éticos em suas comunicações e evitar associar seus nomes às realizações e obras públicas sempre que possível, não sempre. Existe essa possibilidade. Os vereadores de oposição desse município elaboraram uma reclamação formal contra essa propaganda do prefeito. Legalidade, pois os gestores públicos devem primar e defender as leis e princípios que regem uma sociedade, ou seja, o dinheiro público não serve para a promoção de ordem pessoal. Todos
todos. Razoabilidade, ou seja, as obras públicas devem ser divulgadas para a população, mas devem ser discretas, objetivas e educativas. Além disso, não se recomenda a citação de nomes, não se recomenda não, é vedado, né? Não podendo constar nomes. Aqui essa letra C já tem supremacia do interesse público, o que não ocorreu nessa publicidade. O erário público foi utilizado para promover o prefeito e ultrapassou o limite do interesse público. Publicidade, pois não se deve ter uma comunicação de cunho ou promoção pessoal. Os atos governamentais devem possuir um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Vamos aí com a letra E. A letra E. Letra E, vamos marcar aqui no gabarito. O gabarito é letra E. Então, aqui nesse caso, feriu a publicidade. Né? O princípio da publicidade pode ser definido, né, como dever de divulgação oficial. Né? O correto seria impessoalidade, mas não tem problema. O melhor de todos aí é o princípio da publicidade. 3. A administração pública se difere da gestão privada, entre outros motivos, por seguir determinados princípios constitucionais. Assinale a alternativa cujo princípio constitucional melhor se adequa aos concursos públicos, aos processos de licitação e à dissociação dos políticos em obras e serviços públicos. Vedação à promoção pessoal do agente, já sei. Isonomia. Então, esse princípio é o princípio da impessoalidade. Então, a correta é a letra C. Princípio da impessoalidade. Então, 3, letra C. Princípio da impessoalidade. Questão 4. A Constituição, ao tratar da administração, estabelece no parágrafo 1º do artigo 37 a proibição de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por meio de símbolos ou imagens na publicidade, dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Nos termos da doutrina majoritária, essa é uma consequência direta de qual princípio? Da impessoalidade. É consequência da impessoalidade e ele trata da publicidade. Correto? Os senhores estão entendendo a lógica? Impessoalidade é a decorrência do princípio, né? Estamos a tratar da publicidade, a decorrência da impessoalidade. Então, nós já sabemos que a impessoalidade ela diz respeito à finalidade, o artigo 37, parágrafo 1º, vedação à promoção pessoal do agente. 5. Assinale a alternativa que contém os princípios da administração pública explícitos na Constituição. Simples. Quais? Proporcionalidade nós não temos explícito na Constituição. Nós temos a proporcionalidade, legalidade, finalidade, motivação, proporcionalidade, na lei que trata do processo administrativo federal, 9.700 e alguma coisa. Deixe-me mencionar especificamente a lei do processo administrativo. Lei do processo administrativo federal, 9.784. Legalidade, LEFIMO, legalidade. Então, é no artigo 2º, LEFIMO, RAPROMO, ANCONSEM, IP. É o mnemônico aí do artigo 2º. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Será que nós temos contraditório na Constituição Federal? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Vamos então colocar a Constituição Federal. Nós vamos aqui localizar aqui contraditório. Não, nós temos essa palavra no artigo 184. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial do rito sumário para o processo judicial de desapropriação, quando ele trata no artigo 184 que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária e imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Aí nós temos isso. Na hipótese de insuficiência de desempenho, 247, a pessoa, né, isso nós temos aqui, critérios, garantias para a perda do cargo de servidor público, né? E o contraditório lá, no artigo 5º, né, aos litigantes em processo judicial. Mas contraditório, por que eu estou falando contraditório? Na verdade, seria proporcionalidade, impessoalidade, proporcionalidade. Na verdade, era para eu estar a dizer a respeito da proporcionalidade. Nós não temos a proporcionalidade, não sei que eu dá para esse contraditório.
mas é porque eu vi contraditório. Não, não tem aqui. Contraditório, sim, é o contraditório. Eu fiquei no artigo 2º da 9784 de 1999, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ele fala que deve-se atender aos princípios, né, do contraditório, né, e não era bem contraditório. Eu estou aqui falando do princípio da proporcionalidade, que não é explícito, né? Proporcionalidade. Não é um princípio administrativo explícito. Impessoalidade, publicidade, moralidade, legalidade, eficiência. Muito fácil, é o famoso LIMP, letra B, artigo 37 caput. Legalidade e proporcionalidade não é. Autotutela também não é. Também não o é a razoabilidade. Moralidade, confiança legítima, segurança jurídica, legalidade e impessoalidade. Artigo 5. Artigo 6º. A respeito dos princípios do direito administrativo, assinar a alternativa correta. Em respeito ao princípio da legalidade, mostra-se inválida a conduta do Estado, que, desconsiderando as formalidades legais, passa a se preocupar com os efeitos concretos da ação administrativa. O princípio da legalidade, no contexto jurídico-político atual, impõe todas as condutas praticadas pelo administrador tempo base, norma produzida pelo poder. Não, o sentido hoje é de não mais legalidade, mas sim de juridicidade. O princípio da supremacia do interesse público autoriza que a administração pratique ato atentatório? Não, há direito fundamental de forma alguma. O princípio da continuidade do serviço público impede a interrupção do fornecimento de serviço em favor do cidadão, ainda que fundado no inadimplemento? Não, na hipótese de inadimplemento, sim, pode ser interrompido. Com a constitucionalização do direito administrativo, deve-se compreender o princípio da legalidade sob a perspectiva da juridicidade, que representa o dever da administração pública se vincular ao conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais. Perfeito, é a letra E. Nós já vamos falar sobre o princípio da legalidade agora. Então, aqui nós temos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o princípio da legalidade. Então, eu vou tirar uma foto aqui para os senhores e vamos falar aqui sobre... Estamos a tratar sobre os princípios, né? Os senhores aí, então, obrigatoriamente deverão estar afiados aí nos princípios. É só mesmo estudando muito. Então, por exemplo, eu disse impessoalidade, eu disse... eu estou a tratar de finalidade, interesse público e o fim legal do ato. Eu estou a tratar de vedação e promoção do pessoal, artigo 37, impessoalidade. Eu estou a tratar de teoria dos órgãos, eu estou a tratar de isonomia. É isso que os senhores devem ter em mente, correto? Então, vamos ter 6 encontros. Vamos ter os nossos encontros, nós vamos ter os nossos encontros. Vamos falar aqui sobre o princípio da legalidade. Nós temos 2 princípios, né, implícitos, né, que eles são as pedras que sustentam as vigas mestras, né? Os meus professores administrativistas adoravam as expressões, né? A supremacia do interesse público, supremacia do interesse público, e também a indisponibilidade. Isso aqui eu já vou lhes adiantando. São 2 princípios. O interesse público, que sustenta o arcabouço, o direito administrativo ou
complexo jurídico administrativo. A supremacia, ela se relaciona aos poderes, aos poderes, à indisponibilidade, às restrições, aos deveres. Correto? Correto. Então, princípios. Supremacia. O princípio da supremacia é um princípio implícito, não encontra no texto constitucional, decorre do direito constitucional, do direito constitucional administrativo. O princípio é característico do regime do direito público e, como visto, é um dos pilares do denominado regime jurídico administrativo, como eu disse. Regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Ele fundamenta a existência de prerrogativas. Na verdade, aqui eu esqueci de colocar a palavra prerrogativas. Prerrogativas, poderes, né? E aqui nós temos as restrições. Isso aqui os senhores devem decorar. Restrições, entender, na verdade. Né? E os deveres, né? Restrições e os deveres. Então, ele fundamenta a existência de prerrogativas ou de poderes, dos quais decorre a denominada verticalidade nas relações de administração particular. Né? Verticalidade. Aqui nós temos uma expressão, né, de verticalidade nas relações de administração particular. Toda atuação administrativa em que existe imperatividade, em que sejam impostas unilateralmente obrigações por administrado, ou em que seja restringido ou condicionado o exercício de atividade ou de direitos dos particulares, é respaldado pelo princípio da supremacia do interesse público. Correto? Decorre desse princípio que, havendo conflito entre o interesse público e o interesse dos particulares, o público vai prevalecer, obviamente respeitados os direitos e garantias fundamentais e a necessidade que a atuação da administração pública ocorra sempre nos termos e limites da lei do direito, né? Claro, observado o devido processo legal. Então, esse princípio, ele tem relação, nós vamos ver depois, com esse princípio do devido processo legal. Conforme se vê, assim como ocorre em todos os princípios jurídicos, o postulado da supremacia do interesse público não tem caráter absoluto. Exemplos da manifestação do princípio da supremacia do interesse público temos no exercício do poder de polícia, cláusulas exorbitantes nos contratos, que possibilitam à administração, entre outras prerrogativas, modificar unilateralmente o pactuado nas hipóteses de intervenção na propriedade privada, com a desapropriação, na presunção de legitimidade dos atos administrativos, na auto-executoriedade de atos administrativos, etc. E agora o princípio da indisponibilidade. O que diz o princípio do interesse público? Mais uma outra viga do regime, né? Ao mesmo tempo que ela tem prerrogativas, por outro lado, ela se sujeita a restrições, né? E por que essas restrições? Porque a administração ela não é dona da coisa pública, não é titular, não é proprietária, não é titular do interesse público. Em decorrência desse princípio, são vedados quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos, por exemplo, ou que injustificadamente onerem a sociedade, né? Interesse público, né? Só a lei, né, e a Constituição pode ser expressão da vontade, por ser expressão da vontade, o titular, só a lei e também a Constituição, por ser a expressão da vontade do titular da coisa pública, que no caso é o povo, é apta a estabelecer o que seja de interesse público, e se for o caso, deve dispor. O interesse público, ele é indisponível. Não se pode dispor do interesse público. É importante atentar para o fato de que o princípio está integralmente presente em toda e qualquer atuação. A indisponibilidade, ela não pode dispor do interesse público, correto? Ela deve atender o interesse, ela não pode dispor
do interesse público. Quais seriam as hipóteses, manifestações típicas desse princípio da indisponibilidade? Nós temos exigência de que sejam selecionados mediante concurso público os quadros permanentes. Então, vamos colocar aqui, concurso público. Os senhores devem muito atentar para aqueles fatos administrativos, concurso público, qual princípio ele está diretamente ligado à indisponibilidade do interesse público, né? Licitação, motivação, licitação, motivação. Ok, então o regime jurídico administrativo ele é suportado por duas vigas mestras, que são a supremacia e a indisponibilidade. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, mas sem anular os direitos e garantias individuais. A supremacia ela se vincula a prerrogativas próprias da administração e aos poderes. Então, nós temos uma relação de verticalidade. Vamos colocar, por exemplo, poder de polícia, cláusulas exorbitantes. É sempre bom nós termos exemplos. Poder de polícia, cláusulas exorbitantes, poder de polícia, cláusulas exorbitantes, desapropriação, isso, desapropriação. Agora, vamos aqui, o que nos interessa é o princípio, vou tirar uma foto para os senhores e vamos aí tratar do princípio da legalidade. Essa nossa aula é a nossa aula de princípio, tá bom? Princípio da legalidade. Cada uma dessas aulas nós vamos tratar um ponto específico do direito administrativo. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Está esculpido de forma expressa no caput do artigo 37. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele se confunde, ele está umbilicalmente ligado ao princípio da indisponibilidade. Do IP, indisponibilidade do interesse público. Isso porque a mais importante noção a ser ressaltada quanto ao princípio da legalidade é exatamente a de que a administração somente pode agir, e aí nós temos aquela velha parêmia, né? Aquela máxima, né? A administração somente pode agir quando houver lei que autorize ou determine a atuação da administração, somente quando houver lei que autorize ou determine. Vocês sabem que para os particulares, nós todos, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Então, se a lei ela não proíbe, eu posso fazer. Aqui não. Aqui a administração ela somente pode agir quando houver uma lei que a autorize a agir ou quando houver uma lei que a determine a agir. Então, sempre quando houver, aqui faltou um R, né? Quando houver uma lei que autorize ou com determine. Isso decorre do fato que a administração não é titulada coisa pública, não tem a disponibilidade. Por outras palavras, para que a administração possa atuar, não basta a existência de proibição legal. Acabei de dizer isso. O princípio da legalidade administrativa tem, portanto, para a administração um conteúdo mais restritivo que a legalidade geral do
artigo 5º, inciso 2, né? Que diz que ninguém... vamos lá. Artigo 5º, inciso 2. Então, os senhores aí, ó, sempre para estudar direito administrativo, princípios, Constituição em mãos. Inciso 2, vamos lá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude da lei. Então, o conteúdo, o princípio da legalidade administrativa, ele é mais restrito que o conteúdo do artigo 5º, inciso 2, que é da Constituição de 88, que é o conteúdo da legalidade geral, conteúdo da legalidade geral. Mas para o administrado, isso é importante, para o administrado, esse princípio, ele se identifica como uma garantia. Os senhores não concordam? Para o administrado, ele é garantia. Ele é garantia para o administrado. O princípio da legalidade administrativa tem, portanto, para a administração pública um conteúdo mais restrito, né? Por outro lado, ele representa uma garantia. Diz que a administração pública, além de não poder atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir segundo a lei. Ou seja, isso é a cristalização dessa parêmia, né? Que a administração ela somente pode agir quando houver lei que a autorize ou que a determine agir daquela maneira. Importante frisar, por fim, que a administração está sujeita aos seus próprios atos normativos, a exemplo de decretos, ok. Assim, ao emitir um ato administrativo individual, o agente público ele está obrigado a observar não só as leis e os princípios jurídicos. Claro, isso hoje em dia, essa legalidade, ela é entendida como, no seu sentido amplíssimo, né? Que sinônimo de juridicidade, correto? Mas também ela não deve, ao emitir um ato administrativo, por exemplo, a administração, ela deve observar não só a lei, os princípios, mas também os decretos, as instruções, os pareceres normativos, enfim, os atos administrativos também que sejam pertinentes. Esse conjunto de todas as normas jurídicas a que submete a atuação administrativa é o bloco de legalidade. Então, vamos colocar aqui essas expressões, bloco de legalidade, correto? Vamos colocar juridicidade. Juridicidade. Vamos lá ver aqui. Impessoalidade, nós já falamos. Legalidade. Para o particular, é autonomia da vontade. Para a administração, significa vontade legal. Fazer o que a lei autoriza, determina. Né? Não há liberdade nem vontade pessoal. Né? Isso diz respeito aos conceitos do princípio pela Maria Silvia e Eli Lopes. E o Celso Antônio relaciona o princípio da legalidade à indisponibilidade. Né? Então, é isso que nós temos aqui. Com a constitucionalização do direito administrativo, sexta, deve-se compreender o princípio da legalidade sob a perspectiva da juridicidade. A letra B não é porque não é base direta norma produzida pelo Poder Legislativo apenas, falso. Em respeito ao princípio da legalidade, mostra-se inválida conduta do Estado que, desconsiderando as formalidades legais, passa a se preocupar com os efeitos concretos da ação administrativa. Não faz o menor sentido. O princípio da supremacia autoriza que a administração pratique ato atentatório? Não, o princípio da supremacia ele não é absoluto, ele tem as suas limitações, né? O princípio da supremacia, ele diz respeito às prerrogativas, mas sem o aniquilamento dos direitos e garantias individuais, né? Em se tratando de supremacia, nós temos que ter duas
duas definições que são importantes. O interesse primário do Estado, que é o interesse público propriamente dito, é um interesse, né, a dimensão pública, né, dos interesses de todos nós. Então, o interesse primário do Estado é o interesse da coletividade. Interesse secundário do Estado são interesses próprios do Estado, né, aqueles instrumentais, somente válidos quando instrumentais ao Estado. Por exemplo, conseguir obter um aluguel para uma repartição a um preço mais vantajoso, né? É um interesse secundário, um interesse do próprio Estado, que somente é válido quando instrumental é um interesse público. A segunda alternativa aqui contempla um princípio constitucional implícito relacionado à administração, moralidade, razoabilidade, publicidade, eficiência. Obviamente que é a razoabilidade. Então, os senhores aqui vão no artigo 37, por gentileza, legalidade, impessoalidade, moralidade, o artigo 37. 32, 37. A administração direta e indireta dos poderes, dos três poderes, de todos os entes, obedecerá legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte. Então, letra B. O princípio da autotutela administrativa, decorrência do princípio da legalidade. Então, nós temos o princípio da legalidade e decorre do princípio da legalidade o princípio da autotutela. O princípio da legalidade, ele vai originar o princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Nós temos uma súmula do STF, eu vou dar para os senhores. Então, vamos adiante. Estamos aí na questão 8. Então, aí nós vamos fazendo aí o curso de princípio da autotutela, né? Verificada a ilegalidade, vamos lá, do ato, a administração ela pode optar entre a anulação e revogação conforme conveniência de produção de efeitos ex nunc ou ex nunc. Não, havendo ilegalidade no ato administrativo, a administração só pode anulá-lo. Ilegalidade, então, ela só vai anular o ato. Só há que se falar em revogação quanto o ato é legal e existem razões de ordem né, de ordem de conveniência ou oportunidade. Então, eu vou tirar uma foto aqui para os senhores e nós vamos aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui. Estamos a tratar do princípio. Vamos ver a nossa súmula. Autotutela. Legalidade, publicidade, autotutela. É a súmula 437. 437 do STF. O que diz o princípio da autotutela? Decorre do princípio da legalidade. Vamos só terminar aqui para nós fazermos o nosso intervalo. O princípio da legalidade, autotutela. Então, nós temos aqui o que é a autotutela, né? Seria o poder-dever da administração rever os seus próprios atos. Rever os seus próprios atos. Então, ele anula
É o poder-dever que a administração tem. Um poder no sentido de força, né? Não de faculdade. Por isso que nós sempre colocamos o poder-dever, né? De anular. Ele anula. Anular. Anular o quê? Anular os atos que são ilegais. Então, se anula os atos ilegais, o efeito é ex tunc. Isso aqui é muito importante, ó. Tunc. Gravaram? Ex tunc. E, revogando, poder-dever de rever os próprios atos. De rever próprios atos. Anular, ou então revogar os atos inconvenientes e inoportunos. Os inconvenientes e os inoportunos. Aí o efeito é ex tunc. Ex nunc. Ex nunc. Ex nunc. Ex nunc. Então, é isso. A legalidade diz respeito à autotutela, anular os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, né? É o controle interno, né? A tutela é externo, né? E aí, nós temos a súmula 437. 437. O que diz a súmula 437? A administração pode anular seus próprios atos quando ela fala pode, né? Mas ela deve, né? Súmula 437. Súmula 437 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos, ou pode revogá-los por conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, etc., né? Então, quando estou a tratar de autotutela, os senhores têm que ter em mente o seguinte: se analisa legalidade, legitimidade, se se analisa legalidade, legitimidade, nós teremos ou a anulação ou então a convalidação, se for possível, claro, né? Se nós analisamos relativamente o mérito administrativo, nós vamos fazer uma análise de conveniência e oportunidade. Conveniência, oportunidade. E aí nós vamos ter a revogação. Ou não, né? Então é isso. Estamos a tratar de autotutela. Se eu faço análise de legalidade ou legitimidade, eu vou ter ou uma anulação ou uma convalidação. Se a análise é de mérito, conveniência ou oportunidade, revogação. Mas o que os senhores têm que ter em mente é a súmula 437. Vamos dar uma olhada aqui o que o professor diz a respeito do princípio da eficiência autotutela. O princípio da autotutela, também referido como poder de autotutela administrativa, pode ser, dependendo do caso, uma verdadeira prerrogativa, um poder-dever da administração. O princípio, né, nós temos no Brasil da inafastabilidade
jurisdição, ou sistema de jurisdição única. Esse sistema é o sistema inglês, né? Ao lado dessa possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, quando provocados atos que possam implicar lesão ou ameaça a quaisquer direitos, existe o Poder Administrativo de autotutela. Então, possibilita a administração pública controlar seus próprios atos, apreciando a legalidade ou apreciando o mérito. Apreciando a legalidade ou apreciando o mérito. É um princípio implícito, o princípio da legalidade. A legalidade é anular os atos ilegais, né? O mérito diz respeito à conveniência, oportunidade de um ato legítimo, né? Nós estamos no mérito a tratar de um ato legítimo. Então, no caso, vamos ter aí a revogação. É muito importante anotar que está consolidado no STF a orientação de que o exercício da autotutela, quando implica desfazimento de atos que afetam o interesse do administrado, modificando desfavoravelmente a sua situação jurídica, deve ser precedido da instauração de procedimento no qual se dê a ele a oportunidade de contraditório, isto é, de apresentar alegações contra a retirada do ato. Esse entendimento é aplicável a todas as formas de desfazimento de ato administrativo pela própria administração. Correto? Contraditório. Por fim, não se deve confundir autotutela com tutela administrativa, expressão empregada para designar o controle finalístico, né, o controle de supervisão, exercido pelos órgãos da administração direta, dos termos sobre as entidades da indireta, que estão vinculadas a este órgão, né? Então, a tutela administrativa relaciona-se ao controle finalístico, à supervisão. Então, nós falamos aqui sobre o princípio da autotutela. Então, vamos lá no oitavo. O princípio da autotutela administrativa é decorrência do princípio da legalidade e, a seu respeito, é correto afirmar: verificada a ilegalidade do ato, o ato é ilegal, a administração pode optar entre anulação e revogação. Falso não pode. Ela é obrigada a anular o ato administrativo com efeito ex tunc. A anulação do ato administrativo ilegal, ou seja, o ato administrativo é ilegal pela própria administração, não depende de provocação do interessado e não gera responsabilidade administrativa perante terceiros. Falso, porque nós vimos que tem contraditório, ou seja, há interesses de terceiros em jogo. Essa letra B é falsa. A anulação do ato administrativo que tenha produzido efeitos no campo dos interesses individuais não prescinde do prévio contraditório. Falso, acabamos de dizer, sim, prescinde. Não prescinde, imprescinde de prévio contraditório. É desnecessário o prévio? Não, é necessário. Prescinde, não prescinde. Não prescinde, é imprescinde de prévio. Peraí, eu acho que é imprescinde. Essas palavras são terríveis. A anulação do ato administrativo que tenha produzido efeito não prescinde de prévio, imprescinde. É desnecessário o prévio contraditório? Não é necessário. Não imprescinde. A anulação do ato administrativo legal está imune ao controle jurisdicional. Falso. Eu acho que é a letra C, né? Não prescinde. Vamos lá. O 8. A letra C que é correta. A letra C. Se o ato jurídico, a anulação do ato administrativo que tenha produzido efeito no campo dos interesses não prescinde de prévio contraditório que garanta o exercício da defesa da legitimidade do ato por aqueles que, se o ato jurídico a ser anulado repercutiu na situação jurídica de determinado indivíduo, é indispensável. Imprescinde de prévio, não. Imprescinde de prévio, não. Imprescinde de prévio, você não pode falar. Não prescinde, é imprescinde de prévio contraditório? Falso, porque imprescinde é diferente de indispensável, é antagônico. Então, a letra C. Então, 8 é a letra C. Anulação do ato ilegal pela própria está imune? Não, porque nós temos o sistema inglês, não é o sistema francês. O sistema francês é da dualidade de jurisdição. Nós temos os tribunais administrativos e que as decisões desses tribunais administrativos têm força de coisa julgada, e nós temos os tribunais não administrativos. Então, a anulação do ato administrativo ilegal pela própria administração está imune? Falso, porque no ordenamento jurídico brasileiro nós temos a regra da inafastabilidade da tutela jurisdicional prevista no artigo 5º, 35.
Prescindir é dispensar. Então, os senhores vão sempre colocar a palavra prescindir como sinônimo de dispensar. Então, vamos continuar aqui com os nossos exercícios. Continuamos aqui a nossa exposição. Os senhores, então, observaram, né, os aspectos pertinentes. Então, voltamos aqui. Parece que continuamos aqui com a nossa exposição. As características, né, da autotutela. Poder, dever, que dispõe a administração de rever os próprios atos, anular aqueles que são ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Aí faz-se necessário a leitura da súmula 437. Autotutela. Quando se analisa a legalidade, o consentâneo lógico, de o ato ser ilegal, é a anulação. Quando se analisa o mérito, ou seja, razões de conveniência e oportunidade, o que se tem é a revogação. 9. Os atos administrativos são um meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Sobre esse tema, deixa eu ver se eu já tirei essa foto desse quadro para os senhores. Vamos lá, já tirei. Então agora nós vamos falar sobre dois princípios, publicidade e motivação. O ato, na verdade, ele é a expressão, né? A declaração da vontade da administração, correto? Ele é a expressão da administração pública, né? E ele provoca alterações na órbita, na esfera jurídica dos administrados e da própria administração. Vamos tratar agora de dois princípios. O princípio da publicidade, e o princípio da motivação. Motivação é diferente de motivo. O motivo são as razões fáticas e jurídicas que ensejaram a expedição do ato. Por quais motivos o ato foi expedido? O motivo é diferente da motivação. Motivação é você expressar os fundamentos, as razões de fato e as razões de direito. Mas vamos para a publicidade. O que seria publicidade, né? Princípio da eficiência, princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele diz respeito, primeiro, ele está expresso para a administração no artigo legalidade, artigo 37, caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E ele é tratado sobre dois primas, isso aqui é extremamente importante. Publicidade, o viés, a dimensão, a primeira dimensão. Exigência de publicação oficial. Publicação oficial. Publicação oficial, né? A publicação oficial é requisito de eficácia. Requisito de eficácia. Requisito de eficácia. Exigência de publicação oficial é o requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos e dos atos que impliquem ônus. Dos atos, efeitos externos, ônus. Ok? Então, primeira dimensão, primeiro prisma. A doutrina usualmente sustenta que nessa acepção a publicidade é um pressuposto de eficácia. Aqui, vamos colocar aqui pressuposto de eficácia.
Quando os senhores não souberem, por exemplo, o significado dessa palavra pressuposto, os senhores são autorizados, mas só para os senhores, entre aspas, a usar a palavra condição, correto? A gente não usa porque a palavra condição ela tem um direito, um significado muito próprio, correto? Publicidade. Primeiro prisma é a exigência de publicação oficial, é o pressuposto da eficácia, né, do ato, né? Não é requisito de validade, é pressuposto de eficácia, né? Então é um ato que não pode produzir efeitos. Pressuposto de eficácia não é requisito de validade. Não é requisito de validade. Aí, obviamente, nas questões, os senhores vão se deparar com questões dizendo que não houve a publicação e o ato é inválido. Isso é falso, porque é pressuposto de eficácia. Portanto, está o ato impossibilitado de produzir os efeitos que eles são próprios. Agora, a não sei que a publicação do ato seja obrigatório, né? Então, esse é o primeiro. Então, o autor aqui, o professor, né, o Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, do Resumo de Direitos Administrativos, esse livro é ótimo. A doutrina usualmente sustenta, né, que nessa acepção a publicidade é o pressuposto. A nosso ver, nos casos em que a publicação do ato é obrigatória, não se pode sequer considerar, no mais das vezes, que ele já esteja inteiramente formado, perfeito antes da publicação. Por outras palavras, entendemos que, em regra, o ato que obrigatoriamente deve ser publicado é um ato imperfeito, né? Imperfeito, não concluído. Quanto à publicação, não é, mas isso é um ponto de vista dele. Estabelece como requisito indispensável de eficácia pressuposto dos contratos administrativos, a lei, o artigo 61 da Lei 8666, a publicação resumida do seu instrumento na imprensa oficial. E o outro viés, a publicidade, tem a ver, né, com a transparência da atuação administrativa. Transparência da atuação administrativa. Transparência da atuação administrativa. Essa acepção ela deriva do princípio, né, também da indisponibilidade do interesse público. Né? Nós falamos supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Então, essa transparência ela decorre da indisponibilidade do interesse público, né? Indisponibilidade do interesse público, né? Então, nós temos, por exemplo, como revelação da transparência da atuação administrativa, do princípio da publicidade, como atuação, na verdade, como atuação pública, nós vamos ter, por exemplo, o direito de petição aos poderes públicos e o direito à obtenção de certidões. Direito de petição, direito de petição, direito de obtenção, certidões. Ótimo. Direito de obtenção de certidões, né? E decorre do princípio da transparência a regra geral segundo a qual os atos administrativos devem ser motivados, ou seja, a motivação possibilita a motivação. Então, a transparência motivo é diferente de motivação. A transparência, a transparência da atuação administrativa,
ela implica na necessidade, na imprescindibilidade de se motivar os atos, a prática dos atos administrativos. A motivação, né? Exposição dos motivos. A motivação, ela é a exposição dos motivos que levaram à prática do ato. Exposição dos motivos que levaram à prática do ato. Possibilita o efetivo controle do ato administrativo, né? De forma mais ampla da cidadania. Então, tudo bem. O princípio da motivação dos atos não é um princípio que esteja expresso na Constituição para toda a administração. Entretanto, especificamente para a atuação administrativa dos tribunais e do Poder Judiciário, a motivação está expressa no 93.10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas. Então, vocês vão colocar como 93, inciso 10, as decisões administrativas dos tribunais, decisões administrativas elas devem ser motivadas dos tribunais, né? Tribunais, elas serão motivadas. Elas serão motivadas. Um dispositivo que deixa bem clara a exigência de atuação transparente de toda a administração pública é o 33 do artigo 5º, né? Que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Então, é isso aí. Isso aqui que nós temos a tratar em relação ao princípio da publicidade. Olha que interessante, como está tudo, não há que se falar em princípios estanques, e são todos correlacionados. Nós temos a publicidade como exigência de publicação oficial, requisito de eficácia dos atos que produzem efeitos externos ou que acarretam ônus, exigência de publicação. Esse é um viés, esse é um prisma, esse é uma dimensão da publicidade. O que é a publicidade? É a exigência de publicação oficial. Essa publicação oficial é pressuposto de eficácia do ato, não é requisito de validade do ato. O outro viés da publicidade é a transparência. Então, você pode entender publicidade, os atos eles devem ser públicos, transparentes, né? Transparência da atuação administrativa. Por exemplo, direito de petição, que justifica, ou melhor, fundamenta o direito de obtenção, o direito de petição, o direito de obtenção de certidões, né? A transparência de atuação administrativa, ela decorre da indisponibilidade do interesse público e, por sua vez, ela fundamenta, ela dá ensejo à motivação, que é a exposição dos motivos que levaram à prática do ato. Transparente. Por que aquele ato foi praticado? Isso tem a ver com a transparência da atuação administrativa, com esse viés não secundário, com esse outro viés da publicidade que não é apenas a exigência de publicação do edital. A motivação é a exposição dos motivos que levaram à própria prática, que levaram à prática do ato. Nós temos aí que ter atenção para que, regra geral, não há esse princípio expresso na Constituição Federal não é um princípio que seja expresso na Constituição para toda a administração pública. Mas, para os tribunais, as decisões administrativas, elas devem ser motivadas. Elas serão motivadas, as decisões administrativas dos tribunais, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas. Isso diz respeito à atuação transparente, né? Todos têm direito, que é um dispositivo que deixa bem claro a exigência de atuação transparente de toda a administração pública, é o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, reproduzido abaixo. Observe-se que o direito à informação não é absoluto, como, aliás, acontece com todos os direitos fundamentais. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Vamos lá. Nono. Os atos administrativos são o meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Julgue as afirmações e selecione a correta. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal. A necessidade de motivação resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Isso é verdade. A resposta deste é a letra A. Mas vamos ver por que as outras estão equivocadas. Vamos lá. Ó, 2018, prova da VUNESP, analista do MP. Verdade, de fato. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos lá. É admissível o suprimento da exigência de motivação expressa pelo silêncio falso? Não é. Os atos administrativos são motivados, não estão sujeitos ao controle jurisdicional? Não motivados, não estão... Não. Os atos não motivados não estão sujeitos ao controle jurisdicional? Falso. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos, o que inclui a divulgação de minutas. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos, em que inclui a divulgação de minutas, esboços, estudos internos. Não. Falso. Motivo e motivação são os nomes. Já sabemos que não. Então, questão fácil, né? Letra A. Motivo é o pressuposto, a razão, os fundamentos, né? Para vamos dar uma olhada aqui nessa razoabilidade. A necessidade de motivação dos atos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal. Motivação devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Eu tinha aqui um quadro ótimo, mas agora eu não vou encontrar o quadro. Deixa eu ver se eu consigo. Que relaciona. Eu devia ter marcado. Não, daqui a pouco eu volto nessa regra. Tem uma regra, um voto do ministro Marco Aurélio que fala sobre esse devido processo legal, ok? Como motivação dos atos, resultando do princípio democrático e da regra do devido processo legal. Depois eu vou achar esse ponto. Então, 9, letra A, correto. 10. O regime jurídico administrativo refere-se às características diferenciadoras do direito aplicável ao relacionamento do Estado com os cidadãos no cumprimento de sua função administrativa, em comparação ao direito aplicável ao relacionamento entre os cidadãos e sua vida privada. Claro, nós já vimos aí o regime jurídico. Então, hoje, nós estamos a tratar de princípios, hein? Os senhores vão sair daqui sabedores dos princípios administrativos. Correto? O regime jurídico administrativo implica em tratar os contratos como mera ficção, dado não ser possível ao Estado, ente dotado pelo Império, que é submeter-se a uma relação falso. Letra A, já vi que está equivocado. Trata-se o regime jurídico administrativo de resquício autoritário do direito administrativo brasileiro? Que isso, que absurdo. Não, nada disso. B, falso. A chamada supremacia do interesse é o motivo justificador no Estado democrático de direito da existência de regime jurídico, qual confere ao Estado prerrogativas e poderes em face dos cidadãos de forma a permitir o melhor atendimento dos interesses públicos. Assim, gostei dessa. Vamos lá na outra D. O regime jurídico administrativo parte do reconhecimento de que os interesses privados têm menor valor? Falso, absolutamente não é isso não. Axiologicamente são os mesmos, o mesmo nível. Historicamente, pode-se dizer que o direito administrativo evoluiu no sentido de limitar as hipóteses de responsabilização do Estado, restringindo os direitos do cidadão em face da administração, o que se desenvolveu a partir da chamada teoria do fisco? Não. Absolutamente equivocada. Letra C. 10, letra C.
Vamos ver o gabarito. Questão 10, letra C. Responder. Perfeito. É isso. 10, letra C. Não, os contratos não são ficção, né? Mas eles são próprios, específicos, né? O direito administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado na necessidade de satisfação dos interesses coletivos, que conduz ao outorga de prerrogativas e privilégios para a administração pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais, quer para a prestação de serviços públicos, né? Essa letra C está previsto no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, o conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração e que não se encontram nas relações entre particulares, constitui-se o regime jurídico-administrativo. Perfeito. Vamos adiante. Nós temos ainda duas classificações que eu acho que reportam interessante. De fato, é regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. O regime jurídico da administração indica, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que se pode sujeitar a administração pública. O regime jurídico administrativo consiste no conjunto de traços, conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração numa posição privilegiada, vertical na relação jurídico-administrativa. Assim, o regime jurídico-administrativo traz as regras que põem a administração pública em um patamar de superioridade. Ele é composto por prerrogativas, que são os privilégios para a administração, e sujeições. Então, é bom, eu gosto desse quadro. Eu vou reproduzir esse quadro, dois quadros ainda. Esse quadro é muito bom. Eu gosto de falar sobre isso. A professora faz essa classificação, eu acho sempre relevante apontá-la. O que ele está a dizer? O regime jurídico da administração. Nós temos, então, o regime jurídico da administração. Regime jurídico da administração. O regime jurídico da administração serve para indicar, em sentido amplo, o regime de direito público e os regimes de direito privado. Então, nós temos o regime de direito privado, nós temos o regime de direito público da administração, correto? O regime serve para indicar já o regime jurídico administrativo. Vamos relacionar esses dois regimes. Deixa eu ver. Direito administrativo. O regime jurídico da administração abrange o regime de direito privado e abrange o regime de direito público. Esse regime de direito privado, regime de direito público, é o que nós conhecemos como o regime jurídico administrativo. Isso aqui é muito importante, tá bom? Jurídico administrativo. Ok. O regime jurídico administrativo. O regime de direito público é aplicável aos órgãos e entidades. E nós temos, nesse regime, nós temos a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, a supremacia ela está ligada às prerrogativas e aos poderes, prerrogativas e aos poderes, e aqui o IP está ligado à indisponibilidade aos ônus, aos deveres, aos ônus e aos deveres, né? Sujeições. Uma palavra melhor é sujeições. Sujeições. Deveres. Então é isso que os senhores têm que ter em mente. O regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública é a atuação
dos agentes. Então, esse regime de direito público se aplica aos órgãos, entidades e aos agentes. É o conjunto sistematizado de princípios e regras, o regime de direito público, né? Que dão identidade ao direito administrativo. Ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam uma posição de supremacia, interesse público, as restrições sujeitam, limitam. Então, poderes especiais. Posição privilegiada, benefícios, verticalidade. Aqui nós temos benefícios, nós temos verticalidade. Vamos lá. Verticalidade. Enquanto do outro, nós temos a indisponibilidade do interesse público, são as sujeições, os deveres, né? Aqui nós temos o princípio da legalidade. Vamos lá. Princípio da legalidade. Ok. Vamos continuando aí com os nossos princípios. Não acabamos, não. Nós já falamos sobre publicidade, publicação e transparência, os atos devem ser públicos, já falamos da relação, a impessoalidade, a autotutela, já falamos sobre supremacia, já falamos sobre indisponibilidade, já falamos sobre legalidade. Vamos falar sobre razoabilidade e proporcionalidade. Então, aqui agora. Então, nós temos aqui. Vamos continuar, né? Afinal de contas, temos que resolver os exercícios também. Aqui não tem tempo ruim. Aqui a gente vai fazer todos os princípios. Passando aí pelos principais quadros. Onde está? Vamos lá. 10. Vamos lá. 11. O princípio da indisponibilidade do interesse público tem por resultado a limitação da ação do agente público, que pode muito, não, que pode muito, mas não pode agir de modo contrário ao interesse público. A respeito desse princípio, é correto afirmar que, embora previsto expressamente na Constituição, falso, indisponibilidade não está previsto dessa forma, ele não está previsto expressamente. Ele se depreende de todo o sistema, de todo o regime jurídico administrativo, correto? O interesse público pode ser mais bem compreendido por meio da separação entre interesse público primário, resultante da soma dos interesses individuais, e interesse público secundário, que consiste nos interesses do Estado, como sujeito de direito de verdade. E esses secundários são instrumentais, letra B correta. O princípio resulta da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses individuais, os quais devem sempre se submeter à vontade do falso. O mencionado princípio impede a adoção da arbitragem pela administração pública, considerando não compõe a ordem jurídica, dado não ser encontrado, nem pode ser deduzido, não, falso. Isso não. Vamos ver a questão da arbitragem. Vamos ver esse aqui, a questão da arbitragem. 11, o regime jurídico, interesse público primário. Ok. Tal princípio não impede a arbitragem da administração, visto que em alguns casos previstos em lei é facultado ao agente a liberdade de atuação dentro dos limites previstos em lei. Os administradores, a arbitragem é permitida. Os senhores sempre têm que ter em mente que a arbitragem é permitida. 12. A vedação ao particular contratado, dentro de certos limites, de opor, em face da administração, a exceção de contrato não cumprido e a submissão do direito de greve dos servidores públicos a um regime jurídico mais restrito a ser previsto em lei, são exemplos da aplicação de um dos princípios que rege a administração, qual seja continuidade do serviço público. Muito fácil. As questões da VUNESP, continuidade do serviço público. Vamos lá. 13. Das várias atividades envolvidas pelo Estado, algumas delas são denominadas exclusivas de Estado, por serem manifestações da própria soberania. Tais atividades, como a defesa das fronteiras nacionais e a manutenção da ordem pública, não podem ser exploradas com intuito de lucro. Por consequência, devem ser desempenhadas
por empresas públicas, sociedade, administração indireta? Não, por pessoas jurídicas de direito público. Quais são elas? Artigo 44, Código Civil, são os estados, a União, estados, municípios, União, estados, DF, municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e outras pessoas jurídicas criadas por lei que tenham um fim público. Então, a letra E, correto. Acertamos também. 14. Princípio que não pode ser radicado em qualquer dispositivo constitucional específico. É, porém, da essência do próprio direito, notadamente de um Estado democrático, de tal sorte que faz parte do sistema constitucional como um todo. Legalidade, impessoalidade, publicidade, segurança jurídica, né? Porque nós não temos ele na Constituição. De fato, 14, letra D. Perfeito. 14, letra D. 14, letra D. Eu quero falar sobre... Ok. Quero falar sobre 15. Os princípios administrativos devem ser utilizados para fins de controle de constitucionalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, sendo que se observa na alternativa a seguir: a nomeação de cônjuges de autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração viola a Constituição Federal. Não poderia estar mais correto. Letra A. 15, letra A. Então, a nomeação de cônjuge. E nós temos aqui, na verdade, como fundamento a súmula número 13, né? Se não me engano, a súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o terceiro grau, de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes, viola a Constituição Federal, é a súmula vinculante 13. Muito importante, a súmula vinculante 13. Vamos aí adiante. Nós temos uma regra que a norma que impede o nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo e também não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação. E ainda também nós temos aquela possibilidade de a nomeação no STF, a nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, né? É o STF, segunda turma, reclamação 222339, agravo regimental, São Paulo, relator ministro Edson Fachin, redação para o acórdão do ministro Gilmar Mendes em 4/9 de 2018, informativo 914 do STF. A proibição da súmula vinculante número 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção: poderá ficar caracterizado nepotismo mesmo em se tratando de cargo político, caso que demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. Então, vamos colocar aqui, isso é muito importante, vou colocar aqui no grupo, Ctrl C, vamos lá. O Conselho de Administração Pública possui vários sentidos, sendo correto afirmar que o que é sob sentido formal, sob sentido objetivo, sob sentido empreendedor, sempre sentido material. Já falo que sentido material, a administração pública é entendida como atividade administrativa pelo Estado. Nós vamos falar sobre isso agora. Então, vamos só fazer porque nós temos até a 20, né? A administração tem o dever de realizar o interesse público sem a promoção do servidor público ou autoridade que realizou o ato. Essa previsão concerne ao princípio de qual? Impessoalidade. Nós já vimos, né? Da dação à promoção, impessoalidade. 17, letra D. Peraí, vamos lá então. Tá, vamos voltar aqui. A 16 é letra D. Tá certo. A 17 é a letra D também, impessoalidade. Vamos ver aí a 18. Vamos lá, responder conforme
o regime jurídico administrativo. Para a satisfação de interesses coletivos, a administração é impedida de limitar. Falso. O regime jurídico administrativo concede prerrogativas à administração similares às existentes no regime de direito privado. É falso. A administração pode renunciar ao exercício das competências? Não. A lei encerra o pressuposto, fundamento e limite da atividade administrativa. Perfeito. Letra D, muito fácil essa questão. Muito fáceis as questões da VUNESP de princípios. 19. A razoável duração do processo e o emprego de meios que assegurem a celeridade na sua tramitação são assegurados a todos no âmbito administrativo e revelam direito fundamental que tem por conteúdo os princípios do... Olha, esse aí, o melhor é a letra C, que tem a palavra eficiência. Eficiência, isonomia e eficiência. Isonomia e eficiência. E 20, em razão do regime jurídico administrativo, a administração pública pode celebrar contratos com particulares, os quais somente poderão ser instituídos pelo advento de seu termo, por decisão conjunta das partes ou por inadimplemento da administração. Instituto advento, decisão... Não, falso, ela pode rescindir o contrato. Pode alterar unilateralmente as cláusulas econômicas? Não, as cláusulas econômicas não podem ser alteradas unilateralmente. Somente pode ter os seus atos legais anulados por decisão? Não, é ao poder de autotutela. Poder dever. Depende de decisão para efetivar a ocupação temporária de imóvel alheio? Não. Requisição. É obrigado a dar publicidade aos atos administrativos? Sim. A letra E. 20, letra E. Agora, vamos lá, porque eu quero fazer mais 2 quadros antes de encerrar com os senhores a nossa aula. Essa aqui eu já fui, eu vou falar aqui com os senhores o que eu vou dizer aos senhores aqui. Aquela questão 16, administração pública em sentido... Administração, poderes, aqui já vamos... Nós temos um sentido, né? Vamos fazer aqui, administração pública em sentido amplo. Então, nós temos administração pública em sentido amplo. O que é administração pública em sentido amplo? É o governo. E quando eu falo governo, eu tenho um sentido objetivo, material, que é a atividade política. Material, aqui é a atividade política. E eu tenho um sentido subjetivo, né? Que são no sentido que seriam os polos subjetivos. Então, o governo, você falar o governo vai formado, seriam, não vamos falar pessoas, né? Polos são não atividade, não é atividade, são pessoas. Então, nós temos um sentido subjetivo. Então, a administração pública, ela pode ter um sentido, ela se identifica com o governo e ela também, poderes e órgãos constitucionais. Poderes, órgãos constitucionais. Poderes, órgãos constitucionais. Poderes, órgãos constitucionais. Porque eles são responsáveis pela função política, né? Poder executivo, poder legislativo, né? Poderes e órgãos. E a administração pública? Nós vamos ter aqui a administração. Vou fazer o seguinte, aqui, administração... Não, é melhor fazer ali mesmo. Administração pública, administração pública, sentido estrito. Sentido estrito. E aí a administração pública, quando eu falar, a administração não é boa, porque adota medidas inadequadas e não razoáveis. Eu estou falando do sentido objetivo, da função, né? No sentido objetivo, no sentido da função, no sentido objetivo, no sentido da função, né? No sentido objetivo. Também tem outro nome, função de executar, de prestar. Material,
sentido material, funcional, objetivo, que é o objetivo. E nós temos o sentido subjetivo. Subjetivo diz respeito a pessoas, sujeitos, pessoas. E ele ainda tem um outro sentido formal, orgânico. Forma, pessoas. Isso aqui é imprescindível. Os senhores têm que decorar isso aqui. Então, nós temos a administração pública, sentido amplo, governo, administração pública, sentido estrito. Nós temos um sentido objetivo, que se identifica com a função administrativa, é o sentido material, sentido funcional, função. Qual função? De executar e prestar. Executar, prestar. Nossa aula já está se encerrando. Executar e prestar. Executar e prestar. E os sujeitos, né? Então, o sentido objetivo diz respeito, né, ao sentido material, funcional, compreende a função administrativa, executar e prestar, né? Então, nesse sentido, a atividade concreta, ela é direta, ela não é abstrata como a lei, imediata, que o Estado exerce. Atividade concreta e imediata que o Estado exerce, né? Então, e subjetivo, sujeitos, órgãos, pessoas e agentes, né? Órgãos, pessoas, agentes. Órgãos, pessoas e agentes. Órgãos, pessoas e agentes integrantes da administração pública. Então, quando eu me refiro a órgãos, pessoas e agentes, estou tratando da administração pública em sentido estrito, no seu aspecto subjetivo, estou a tratar dos sujeitos. Então, no seu aspecto formal, no seu aspecto orgânico. Então, no Brasil, nós temos, quando falamos da administração pública, estamos falando no sentido subjetivo aqui no Brasil, né? O Brasil adota o critério subjetivo formal de administração. Não importa a atividade, a administração quem? Quando eu considero as pessoas. A administração é integrada por órgãos, por entidades, órgãos, pessoas e entidades. Órgãos da direta e pessoas, né? Então, administração pública, segundo o critério formal, é integrada, né, por órgãos, pessoas e agentes, né, entidades, né? Formal, subjetivo, orgânico. Formal, subjetivo, orgânico. Objetivo, material. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, acho que nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Terminamos aí os nossos princípios, o nosso primeiro ponto, então, no direito administrativo, mas os senhores, assim, devem treinar mais os exercícios, né? Não podem ficar sem os exercícios. Então, amanhã nós já vamos ter a nossa segunda aula, vamos tratar amanhã, ou será poderes ou deveres, ou então será responsabilidade. Não, amanhã eu lhes envio o material antes do início da aula. Então, muito obrigado aí pela companhia dos senhores, e aí nos vemos aí na aula 2. Até mais, tchau.